Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, esse é um tema importante porque todo mundo voltou a se preocupar com a inflação no mundo e a gente segue preocupado aqui no Brasil com o tema. Nos Estados Unidos tem muito a ver com a vitória dos republicanos. A proposta econômica do Trump é basicamente mais estímulo fiscal com corte de impostos, fechamento comercial por conta dos conflitos geopolíticos com China e barreiras à imigração. Com menos oferta de mão de obra, uma economia aquecida e sem poder importar, o resultado natural é mais inflação e, nesse caso, há menos espaço para corte de juros pelo Banco Central norte-americano. Com juros internacionais mais elevados por mais tempo, é natural que os fluxos para mercados emergentes fiquem muito mais restritivos e os investidores muito mais cautelosos. Nessas situações, todo mundo olha com muito mais cautela o que está acontecendo nos países. E aqui no caso brasileiro, o que a gente tem é uma dívida que não para de subir e, portanto, aumenta o risco local. Quando a gente combina investidor cauteloso com dívida em alta aqui dentro, o que a gente vê é uma mudança no patamar do dólar que se junta a outras pressões que a gente já tinha visto antes, como o mercado de trabalho aquecido, fazendo com que a inflação de serviços não converja para o centro da meta de 3%. Portanto, a gente tem uma situação curiosa, preocupação global com inflação, mercado de trabalho apertado no Brasil, dívida em alta. Tudo isso coloca pressão nos bancos centrais, tanto no Banco Central norte-americano quanto no brasileiro. A gente teve essa semana agora a divulgação do IPCA 15 que coloca mais lenha na fogueira. Mas quem vai comentar essa história toda para a gente, inflação aqui no Brasil, reação do Banco Central norte-americano e reação do nosso BC, é o Carlos. Carlos, conta um pouco como os BCs vão reagir a esse cenário que eu comentei aqui. Os bancos centrais já têm reagido, né? No caso do Fed, ele vem já cortando a taxa de juros, mas tem sinalizado mais cautela com o que vai vir pela frente. Não só pelo que vai vir pela frente, mas pela própria inflação corrente. Os dados de inflação e os dados econômicos, de forma geral, nos Estados Unidos, não trazem um quadro de muita tranquilidade, né? A economia segue bastante aquecida, o mercado de trabalho num ritmo muito forte e a inflação não tem convergido, né? Ela tem dado sinais de estabilização ainda num patamar acima da meta e isso traz preocupações, eu traria para qualquer banco central. Mas nos Estados Unidos tem um agravante, tem, né, as eleições que trouxeram aí uma perspectiva de que essas pressões inflacionárias possam inclusive aumentar no futuro. Por isso o Banco Central, que entende que está com a taxa de juros ainda num patamar acima da neutralidade, né? Ou seja, a taxa de juros ainda tem esfriado a economia, tem visto espaço para continuar cortando, né? Dado que esse nível de taxa de juros ainda acaba aí freando a economia, mas já não vê tanto espaço assim para continuar cortando. Por isso tem sinalizado muita cautela aí com os próximos passos. E o que o mercado espera é que deva acontecer algo parecido. O Banco Central americano continue cortando, mas com muita cautela, num ritmo devagar e para frente, fazendo um ciclo não tão extenso. Já aqui no Brasil, o Banco Central, que vinha cortando taxa de juros, parou de cortar e teve que voltar a subir. Tanto pela inflação corrente, a semelhança ali do problema americano, né, com a inflação quase que estabilizando ali na casa de 4%, mas também com uma preocupação muito grande sobre o futuro. Tanto pela influência do próprio cenário americano, né, que pós-eleição traz esse cenário de pressões inflacionárias que acabam ali respingando no mundo todo, mas particularmente por problemas locais, né? O Brasil tem muita incerteza com relação à dívida pública, à política fiscal, e todas essas preocupações que ainda aguardam aí o anúncio do pacote de redução de gastos têm adicionado muito aí as precificações, as probabilidades de mercado da gente ter uma inflação mais alta no futuro. Então, as expectativas do mercado seguem desancoradas e seguem cada vez mais se afastando da meta, mesmo num cenário em que o Banco Central tem sinalizado altas de juros pela frente. É um cenário bem complexo, acho que nem o Banco Central sabe onde ele vai terminar com essa taxa, qual vai ser a taxa necessária para conter esse processo de desancoragem, né, das expectativas, mas é o que a gente vai aprender pelos próximos meses. Depende da reação do governo e depende também
de como a economia vai reagir a esse cenário de juros mais altos. Pessoal, é isso. Obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço.